Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco hoje sobre a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 22. Vou ler 2 versículos no capítulo 22 para falar um pouco sobre o assunto aqui. E me mostrou o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu sei que um assunto como esse, ele é bastante extenso para explicar isso daqui. Então, eu vou tentar resumir algumas coisas, porque o assunto ele é muito interessante, é muito bom. Eu sei que as pessoas não comentam algo assim, mas vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui. Então, tomando por base sobre o versículo 2, eu quero falar um pouquinho aqui a respeito do assunto. A árvore da vida. Esta árvore simboliza a vida eterna, concedida a todos os que habitam na nova cidade. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 9, Gênesis 3, versículo 22. As folhas salutares da árvore indicam a ausência ali de tudo o que causa sofrimento físico e espiritual. Ezequiel, capítulo de número 47, 12. Note que mesmo em nossos novos corpos, dependemos do Senhor para a vida, força e saúde. Então, aqui a Bíblia ela nos revela a respeito da árvore da vida. Essa árvore da vida, a Bíblia vai nos mostrar no Gênesis, e nós iremos entender a razão por que está falando esse assunto aqui. Então a Bíblia ela deixa claro a esse respeito. Então nós iremos entender aqui pela palavra, para que você que vai ouvir esse vídeo entenda do que a Bíblia está falando para o nosso comentário. Então o versículo 2, capítulo 2 de Gênesis, e o versículo de número 9, vai falar assim, 2:9 de Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, Gênesis capítulo de número 3, versículo 22. Vamos começar a entender. 3:22 do Gênesis, diz assim a Bíblia. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha que a Bíblia está falando sobre esse assunto. Então, vamos entender a Bíblia. Agora, Ezequiel 47, nós iremos para o versículo de número 12. 47, 12, de Ezequiel está falando assim. 47, 12. E junto ao rio, às suas margens, e de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá as suas folhas, nem acabará os seus frutos, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e os seus frutos servirá de comida, e as suas folhas de remédio. Então, o que está falando aqui sobre este assunto é que a Bíblia está contando, é difícil explicar um assunto como esse, porque eu tenho que ter muito tempo para falar, mas eu quero resumir aqui mesmo assim.
Então a Bíblia está falando para nós sobre a respeito da vida eterna. Quando está falando sobre esta árvore, está falando da vida eterna. Agora, por quê? Porque quando nós lemos na Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia está mostrando que a árvore da vida, ela sustentava Adão e Eva e seria o sustento das suas gerações após Adão e Eva começar suas gerações. Então a Bíblia conta que tinha a árvore da vida no jardim e tinha também a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Isso não estamos contando sobre todo tipo de fruto que nós já lemos aqui. Então veja bem, a árvore tinha todo tipo de fruto, que nós já lemos. E só que tinha duas árvores específicas. Uma era para que Adão e Eva não se envelhecessem e não morressem. Você viu o versículo do capítulo de número 3 e 22, que a Bíblia está contando, você entendeu? Então é ali, a Bíblia, ali o segredo está ali. Adão e Eva não era para morrer, era para ser uma geração santa que servia só literalmente a Deus. Porque a Bíblia diz que Adão e Eva foi criado perfeito, como Deus é perfeito. Não havia imperfeição na criação do homem e da mulher. Porque primeiro Deus criou Adão perfeito. Quando Deus criou todos os seres vivos e viu Adão que estava só, Deus disse, não é bom como você só, falei uma disjuntura, uma companheira, alguém que esteja do seu lado. E o que a Bíblia conta? A Bíblia diz que Deus tira, faz que caia Adão em profundo sono. O primeiro surgirião é o Deus do céu. E adormeceu Adão com sono. Deus tira a coceira de Adão e faz Eva. Então Adão e Eva não foi gerado. Adão e Eva foi criado. Gerado é uma coisa e criado é outra. Então Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Adão já foi feito homem normal, adulto, ele não cresceu, ele não foi gerado. Eva também, feito da costela de Adão, não foi gerada, foi criada. Deus tirou a costela de Adão e fez Eva. E aí Deus, o plano de Deus é que esse povo de Adão saísse uma geração santa. Por isso a Bíblia conta aqui para nós que haveria todo tipo de fruto que era para comer, mas tinha duas específicas que Adão e Eva não poderiam tocar. Por quê? A árvore da vida não se comia, porque ela sustentava a vida de Adão e Eva e das suas nações. Que se chama árvore da vida significa que Adão e Eva não comia dela, mas ela sustentava Adão e Eva para viver, não envelhecer e não morrer. Agora, a árvore da ciência era a árvore chamada a árvore do teste. Por quê? Porque Deus disse, não toca, não coma, porque se tocar ou comer, certamente morrerá. O que significa certamente morrerá? Era somente aquilo que Eva ia fazer e que fez. Ela tocou no fruto e comeu. Por que Eva tocou no fruto e comeu? Porque Eva foi enganada por Satã. Satanás, ele é o autor da mentira e do engano. Por isso que Eva, ao dar ouvido à voz de Satanás, ela come do fruto proibido por Deus, que era chamado fruto do teste. Por que o fruto do teste? Porque não era para comer. Se não comesse, não morreria, mas se comesse, morreria. E morreu, porque comeu, porque deu ouvido à voz de Satanás. Então Satanás, ele é o autor da mentira e o autor do engano, e ele engana mesmo. Olha a situação do mundo que nós vivemos hoje, porque ele continua a enganar. Então o que acontece aqui? Então a Bíblia diz que quando Adão e Eva comeram do fruto, então Deus fez o que não queria fazer, que era expulsar Adão e Eva do jardim do Éden. Por quê? Deus teve que expulsar, porque eles pecaram contra Deus, quebraram a lei moral de Deus. E agora, diante dessa situação, Deus não permitiu que eles ficassem mais no jardim, porque o jardim do Éden, antes do pecado, era considerado o paraíso, como o céu. E por que então essa árvore aqui, chamada a árvore da vida, ela está no céu agora? Você entendeu por quê? Porque ela dava vida para a nação de Adão e Eva e as suas gerações,
E agora, como Adão e Eva pecaram, Deus transferiu a árvore do jardim do Éden para o paraíso. E a Bíblia está falando aqui para nós o seguinte, que essa mesma árvore, ela vai sustentar os salvos. Por quê? Porque Adão e Eva sem pecado, eles eram santos e iam viver para só adorar a Deus. Mas como pecou, perderam então a oportunidade de viver. Entrou para o chamado morte. E o que acontece? Acontece que Deus transfere a árvore da vida para o paraíso. E essa árvore da vida, a Bíblia está falando para nós, que ela vai nos sustentar na eternidade, porque essa árvore é a árvore da vida. E na eternidade, nós ainda dependemos de Deus e da sua presença, e estaremos com Deus para sempre. Porém, isso aqui vai continuar na eternidade, o que se chama a árvore da vida. Está entendendo? É isso aí que ninguém conta para as pessoas, ninguém ensina isso, ninguém mostra isso na Bíblia. Então as mensagens que é mais necessária ser entregue, não tem quem entrega. Os homens não têm coragem de entregar mais. Eu fiz um vídeo antes de ontem e eu falei um assunto que talvez alguém não vai aceitar, vai criticar, mas eu não posso fazer nada, simplesmente eu estou trazendo uma revelação bíblica. É ordem de Jesus para nós falar a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos viver a verdade e falar a verdade. Está entendendo? É isso que é importante. Aceitar a verdade, viver a verdade e pregar a verdade. Então, o que acontece? O que acontece é que a palavra de Deus está mostrando para nós o seguinte, que esta árvore simboliza a vida eterna concedida a todos que habitam na nova cidade. Que nova cidade? A nova cidade, Nova Jerusalém de Deus, que está preparada para os salvos. Está vendo aí? Então, ele diz, as folhas salutares da árvore indica a ausência de todo o que causa sofrimento físico e espiritual. Por que essa razão? Porque antes Adão e Eva não tinha sofrimento. Antes de Adão e Eva pecar, era só o que as pessoas falam, era só bênção. Mas depois que eles pecaram, o que acontece hoje? Veja a nação, como o mundo está sofrendo. O mundo está se acabando aos poucos. Só tem o que é mal. Acontece dia e noite o que é mal, o que é ruim. Por quê? Por causa do pecado. O pecado desgraçou a raça humana. Então, por isso é que Deus jogou Adão e Eva fora do jardim, porque eles pecou. Então o que acontece? Acontece que a Bíblia fala que esta árvore, ela é para a saúde das nações e a vida eterna, porque ela sustentava Adão e Eva e seria aquilo que eu já disse, as nações que viriam depois. Mas como eles pecaram, perderam, e agora Deus transfere para a Nova Jerusalém, aonde os salvos desfrutarão dela, porque ela sustentava Adão e Eva. Ninguém fala sobre esses assuntos, né? Mas a verdade é essa. Note que mesmo em nossos novos corpos, dependemos do Senhor para a vida, força e saúde. Está vendo aqui? Então a árvore da vida, ela vai estar no paraíso com os salvos e estaremos junto com Deus e seremos sustentados por força e com saúde na eternidade. Então, o privilégio de quem é salvo é por aquilo que a Bíblia diz, eternidade. O que significa eternidade? Eternidade significa aquilo que não termina, aquilo que não tem fim, aquilo que nunca acabará. Então, quem está salvo desfrutarão de tudo isso. Mas quem não é salvo não desfrutarão. Entende? Como Deus lançou Adão e Eva fora do jardim porque eles pecaram, também todas as pessoas
Vamos falar o que a Bíblia diz, porque infelizmente, eu não posso ocultar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia está escrito na Bíblia é para que nós ouça. É para que nós ouça. Então, o que está na Bíblia é para nós ouvir. Então, quem está salvo desfrutarão de tudo isso aqui. Estará com Deus na Nova Jerusalém, desfrutarão dos prazeres celestiais eternamente. Porém, a Bíblia diz que os que não são salvos não terão essa oportunidade, não terão esse gozo, porque a Bíblia diz que eles serão lançados fora da eternidade, como Adão e Eva foi lançado fora do jardim do Éden. Como eles foram lançados fora do jardim do Éden, Adão e Eva, todos os que não se converter a Cristo e viver para Cristo como crentes serão lançados também fora, porque não entrará na nova cidade de Deus, a Nova Jerusalém. É o que a Bíblia está falando aqui. Entendeu? Por isso é necessário que nós ouvimos, cremos, aceitamos e esforçamos-nos para obedecer o Evangelho. Porque o Evangelho não é aquilo que as pessoas dizem. Para muitas pessoas, o Evangelho é simplesmente como se fosse um livro comum, e não é. O Evangelho é palavras eternas. O Evangelho é palavra de Deus. O Evangelho é palavra de Jesus. É palavra de salvação. É palavra de arrependimento. É palavra que leva o homem e a mulher a se chegar ao conhecimento da verdade. Jesus disse em João 8,32, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque o Evangelho é boas novas de salvação. Então, Jesus ordenou que pregasse o Evangelho. Um assunto como esse, se eu for falar aqui, vai ficar aqui passar 1 hora ou 2 horas, então não tem como falar. Mas é só para que você entenda que existem os dois lados da vida do ser humano: salvação e condenação. Aquilo que eu já falei muitas vezes, tem que repetir, porque o assunto nos leva a falar isso. Ou nós estamos salvos, ou nós não estamos salvos. Ou nós estamos salvos, ou nós estamos condenados. E não tem o que fazer, porque ninguém consegue inverter essa situação aqui. Ninguém consegue. A partir do momento em que Eva foi enganada por Satanás, a nação, todas as pessoas, a Bíblia diz que ela já nasce com a mente pecaminosa. Então, quando ele cresce, desenvolve o corpo físico e o pecado age na vida das pessoas. Mas aqui está uma promessa de vida eterna. E a Bíblia diz que a árvore da vida, ela simboliza vida eterna. Então, por quê? Porque ela está no paraíso e os salvos desfrutarão dos seus frutos. Tá certo? Então é o que eu queria comentar nesse momento. Eu já disse que não pode ficar muito longo o vídeo, então meu abraço e até o próximo vídeo.